Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus. Vamos continuar a nossa leitura e exposição do texto do Sermão do Monte, agora dos versos 17 ao verso 20. Mateus 5, dos versos 17 ao 20. Quem puder ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, diante de Ti, Pai, nós pedimos e suplicamos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, para que a Tua mão abra os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos, para absorver, ver e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tire de nós toda distração, que tente roubar o nosso tempo de ser alimentado pela Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra gere transformação verdadeira nas nossas vidas, para que possamos aprender e praticar a vida que o Senhor espera que nós vivamos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar. Nosso tema de hoje é Viva como um discípulo de Cristo. Marcião, no século II, foi um líder da igreja cristã que ficou incomodado, em certo momento, com o Deus que ele via no Antigo Testamento. E por conta disso, ele decidiu simplesmente ignorar aquilo que era dito sobre Deus no Antigo Testamento, porque, segundo ele, esse era um Deus muito vingativo, um Deus muito egoísta, um Deus que, segundo Marcião, não parecia ser o mesmo Deus que se apresentava na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Como Marcião, muitos hoje vivem a mesma experiência, a experiência de achar que o Antigo Testamento ele é meramente uma história que é contada e que serve, quando muito, como um exemplo a ser visto, mas não como algo a ser crido e a ser seguido. Muitos carregam as suas Bíblias com os 66 livros, mas consideram apenas os 27 do Novo Testamento, porque acreditam que o Antigo Testamento, a lei e os profetas, são coisas para Israel, são coisas que passaram e não tem muita relevância ou não tem nenhuma relevância para os nossos dias. E Jesus ele vem responder sobre a lei e os profetas, mas ele não vem só responder qual é a relação dele com a lei e os profetas, como ele também vem responder a nossa relação com a lei e os profetas, com o Antigo Testamento. E ele acrescenta ainda que a justiça que caracteriza alguém no reino de Deus, ela deve exceder a daqueles que receberam a antiga aliança. Lembrando que Jesus estava discursando às multidões. Ele, como muitos comentaristas dizem, à semelhança de Moisés, estava em cima do monte, passando ao povo qual era a moral ou qual era a fé, qual era o estilo de vida que um servo de Deus deveria ter, que um seguidor, um discípulo de Cristo deveria ter. E a essa altura, as pessoas ouvindo Jesus falar sobre bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados pacificadores, elas poderiam pensar, tá, mas então, e a lei e os profetas? Em determinado momento, Jesus disseram para vocês, olho por olho e dente por dente, eu, porém, lhes digo para orar pelos que vos perseguem. Nós ainda não chegamos nessa parte, mas todos aqueles que ouviram esse discurso poderiam ter pensado, ele está mudando a lei e os profetas, ele está trazendo algo novo.
Ele está mudando tudo aquilo que nós conhecemos. Como fica então o Antigo Testamento e a lei de Israel, que o próprio Deus deu? O que nós faremos com ela? Ele mostra, Jesus, que nós devemos ser discípulos que entendem a lei, mas não que meramente entendem a lei, mas que vivem a lei como ela deve ser vivida, a partir da revelação de Jesus Cristo sobre a lei. E para que nós possamos viver como discípulo de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que Cristo cumpre as Escrituras. Veja que no verso 17 a 18, Jesus começa já dizendo e deixando bem claro: não pensem que eu vim abolir a lei ou vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim abolir, não vim revogar, mas eu vim cumprir. Como eu disse, há cristãos que tratam o Antigo Testamento como um exemplo moral, como algo praticado antigamente, e há alguns até que dizem que o Velho Testamento caducou, é coisa do passado, é coisa que não importa mais para aqueles que vivem na graça de Deus. Só que Jesus está dizendo para essas pessoas: vocês estão muito enganados. Não é isso o que eu vim trazer. Eu não vim trazer uma nova lei. Eu não vim abolir a lei de Deus. Eu não vim apagar aquilo que foi dado. Mas eu vim cumprir aquilo que Deus deu, aquilo que na lei de Deus servia para apontar a plena revelação que era Cristo. Isso ele veio cumprir. Olhe para Cristo. Quando você pensa em mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Quem é que amou a Deus perfeitamente dessa forma? Cristo. Qual é o segundo maior mandamento que, apesar de não estar nos 10 mandamentos, resume toda a lei junto com o primeiro? Amará, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Quem amou o próximo como a ti mesmo de forma perfeita? Cristo. Quem foi que guardou o dia do Senhor de forma perfeita? Cristo. Quem foi que nunca roubou, quem nunca adulterou, sequer em pensamento, quem nunca invejou? Pelo contrário, deu a sua vida por aqueles que o odiavam? Jesus Cristo. Então, nós vemos a lei expondo o nosso pecado de pessoas incapazes de cumprir aquilo que ela mesma exige, para que nós possamos estar aceitos diante de Deus, para que nós possamos estar de fato diante da presença de Deus. Nós vemos que essa lei exige de nós algo que nós não podemos dar. É como se nós estivéssemos em um casamento, onde a pessoa que está casada conosco exige de nós aquilo que nós não podemos dar. Imagine que casamento infeliz nós viveríamos. Seria insuportável, seria inviável. Porque não há casamento feliz onde alguém exige algo que o outro não pode dar. Se torna um casamento abusivo, inclusive. Quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que nós somos incapazes de oferecer a Deus aquilo que Ele merece e aquilo que Ele exige, que lhe é de direito. Portanto, ao ver a lei, como Paulo vai dizer lá em Romanos, nós vemos o nosso pecado. Porque a lei deixa clara e cristalina a nossa pecaminosidade, a nossa natureza, os nossos erros, as nossas falhas. E quando nós vemos isso, nós somos inundados de uma certeza: nós precisamos de alguém. Nós precisamos que algo seja feito. Nós precisamos que algo aconteça para que nós possamos, de fato, viver um relacionamento com Deus. Porque se eu não posso dar aquilo que Deus exige para viver com Deus, não tem como eu viver com Deus. Então alguém precisa fazer algo comigo. Por isso que Cristo disse que Ele vem cumprir as Escrituras, para que através da vida dEle nós pudéssemos nos achegar a Deus, ainda que imperfeitos, porque antes Cristo, de forma perfeita, religou os nossos laços, a nossa comunhão com Deus. Porque Ele, no nosso lugar, cumpriu aquilo que nós éramos incapazes de cumprir, e por causa disso, nos reaproximou do Senhor. Não significa que agora as Escrituras, elas permanecem de forma exatamente igual era no Antigo Testamento. Não significa que nós precisamos continuar sacrificando animais. Não significa que nós precisamos continuar tendo um templo específico em um lugar específico para cultuar a Deus. Não significa que nós precisamos de uma arca da aliança, que nós precisamos de diversos rituais e ofertas de cereais. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a Escritura que permanece é a lei de Deus, aquela que ela deu para nós seguirmos, para estar como alicerce da nossa vida, alicerce da nossa
santidade, da nossa fé. Quando Cristo olha para o Antigo Testamento, em momento nenhum ele diminui as exigências. É o contrário, ele aumenta. Nós vamos ver isso mais à frente. Ele diz que nós não devemos odiar, mas não é simplesmente nós não devemos odiar. Toda vez que nós sentimos o desejo, uma ira no nosso coração, e nós não tentamos aplacar essa ira, nós estamos pecando. Estamos sendo culpados de assassinato perante Deus. Não é só que nós não podemos adulterar, toda vez que nós sentimos o desejo impuro por alguém, nós estamos pecando. Não é só não amar, mas toda vez que nós não oramos por quem nos odeia, por quem nos persegue, nós estamos pecando. Então Jesus, ele não diminuiu a lei, ele não deixou ela mais fácil, ele mostrou como ela é difícil, ele aumentou a régua, ele aumentou o nível de exigência, para que deixar claro que nenhum de nós é capaz de fazer isso, não com perfeição. Mas ao mesmo tempo ele veio para deixar claro também que através da pessoa dele, aquilo que nós não podemos fazer, ele fez por nós, para que nós descansemos e confiemos que o que nos falta, Cristo completa, e possamos viver em paz com Deus dessa forma. Por isso, você tem lido o Antigo Testamento? Você tem dado importância ao Antigo Testamento? Você tem lido a lei? Você tem lido Levítico, Números, não sei, os Salmos, os livros de Davi, aliás, as canções de Davi? Quando você lê essas coisas, você as lê como você lê as palavras de Cristo? Porque não é porque algo saiu da boca carnal de Cristo que ela é mais palavra de Deus do que algo que saiu da pena do rei Davi. Tudo que está registrado aqui é chamado de palavra de Deus. E tudo que está registrado aqui foi dito pelo próprio Deus e passado pelos profetas a nós. Então não há maior ou menor. Não há aquilo que é mais santo ou menos santo. Há apenas palavra de Deus. Qual tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? Será que ela tem sido descartável para mim? Ou será que eu tenho conseguido me relacionar com essa lei? Entender que essa lei faz parte da lei de Deus. Tenho aceitado essa lei. Tenho sido edificado por essa lei. Outra coisa importante. Veja Jesus. Jesus está presente em toda a história da Escritura. Jesus está lá de Gênesis até Malaquias. Ele chega em Mateus fisicamente, mas ele está lá de Gênesis até Malaquias. Ele está com Deus quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava lá na viração do dia, para caminhar com Adão e Eva. Ele estava lá quando lutou com Jacó. Ele estava lá quando falou com Abraão. Ele está lá o tempo inteiro. Nós só precisamos ver Cristo nos patriarcas e nos profetas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós entendemos aquilo que Deus está nos contando a partir do Antigo Testamento, nós somos enriquecidos com uma verdade, uma certeza, uma grandiosidade de quem é a pessoa de Cristo. Cristo já é grande no Novo Testamento, a gente já vê a grandeza de Cristo no Novo Testamento, mas quando nós entendemos o Cristo lá na lei e nos profetas, nós percebemos que Deus grandioso é esse. Que Messias grandioso é esse, que desde lá, desde o Éden, ele estava vindo, sendo anunciado, preparado, para que nós chegássemos hoje reconhecendo as marcas do Filho de Deus que veio para nos salvar. Se Cristo não desprezou as Escrituras, se somos os seus discípulos, também não podemos e não devemos desprezá-lo. Mas para que a gente viva como um discípulo de Cristo, nós precisamos, primeiro, reconhecer o Antigo Testamento, entender que ele é a palavra de Deus, mas também reconhecer a sua relação com as Escrituras. Cristo já disse qual é a relação dele com as Escrituras. A relação dele é alguém que vem para cumpri-las, alguém que vem para realizar, alguém que vem para deixar claro, para deixar manifesto aquilo que ela exige, aquilo de quem ela fala. Mas ela também serve para nos mostrar qual é a nossa relação com ela. Veja que Cristo vai dizer no versículo 19, aquele que desrespeitar qualquer tio, qualquer pedaço dessa lei, qualquer coisa da lei, será o menor no reino dos céus. Porém, aquele que observar e ensinar os outros a fazer o mesmo,
esse será o maior no reino dos céus. Veja, se Jesus não aboliu, por que nós desrespeitaríamos ou simplesmente ignoraríamos aquilo que o próprio Cristo considerou e chamou de palavra de Deus? Mais de uma vez ele disse aos fariseus: vocês criam tradições humanas para invalidar a palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa que ele estava falando? O Antigo Testamento. Desconsiderar o Antigo Testamento é fazer o oposto daquilo que Cristo nos ensina a fazer. Mas veja que nós não devemos apenas observar ele, mas nós devemos, além de guardar, ensinar a fazer o mesmo. De novo, não estou dizendo que nós devemos voltar a fazer sacrifícios, mas entendendo à luz de Cristo como o Antigo Testamento se manifesta e se cumpre nele, nós devemos aprender, guardar e ensinar essas coisas. Porque Jesus não está dizendo que o Antigo Testamento serve apenas para ser admirado, mas ele precisa ser obedecido e ensinado. Os nossos símbolos de fé nos dizem que a lei de Deus ela é eterna. Nosso catecismo ensina isso. A lei de Deus não passa. O próprio Jesus disse que céus e terra passarão, mas a lei dele, as palavras dele não vão passar. E aqui ele vai dizer que não passará nem tio. E ele está usando sinais do texto hebraico, do texto grego, aliás, para dizer que, olha, nem o menor sinal, nem as vírgulas do texto, nem aquilo que você julga irrelevante na lei, nem isso vai passar. Até que tudo se cumpra. Até que tudo se realize. Até que todas as coisas cessem e cheguem ao seu fim. Então Jesus fala sobre aquele que é maior no reino e aquele que é menor no reino. E é interessante notar isso. Quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a me perguntar, ele falou sobre maior e menor no reino. Então significa que tem alguém que é maior e alguém que é menor no reino, mas então ele está falando só de salvos. Se Jesus está falando que é aquele que ouve o Antigo Testamento, mas não obedece e ensina os outros a fazer o mesmo, essa pessoa ainda é participante do reino de Deus? Então talvez não seja tão ruim assim eu não observar o Antigo Testamento. Porque veja o que diz o texto. O texto vai dizer claramente o seguinte: aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Ele está dizendo que quem desrespeita os mandamentos e ensina a fazer o mesmo, ainda é alguém que está no reino dos céus? Ainda que mínimo? O que ele está dizendo? Jesus não está dizendo que você será salvo apesar da sua irreverência contra a palavra de Deus, o seu desrespeito contra a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo que até dentro do reino, Deus se importa com o zelo que nós tratamos a sua palavra. Até dentro do reino, Deus se importa com a seriedade com que nós levamos a sua palavra. E não só com aquilo que foi dito pelos apóstolos, mas aquilo que foi dito também pelos profetas. Porque o apóstolo Paulo, quando vai dizer sobre o que a igreja está edificada, primeiro, sobre Cristo, que é a rocha, e acima da rocha que sustenta todas as coisas, está o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Não é só dos apóstolos, é dos apóstolos e dos profetas. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, aquele que desconsidera essas leis, ainda que a menor delas, Deus prestará contas. Deus irá requerer isso de você. Porque a lei dele, a palavra dele, é santa, é pura, é justa e precisa ser guardada no nosso coração. Inclusive se nós não quisermos pecar contra ele. É isso que diz o Salmo. Se somos discípulos de Cristo, como nós podemos desonrar a Deus simplesmente não se importando com aquilo que ele disse? Quem é o pai ou a mãe aqui que não se sentiria ofendido caso um filho simplesmente não ouvisse o que você dissesse e mais, simplesmente desprezasse aquilo que foi dito? É um grande desrespeito, é uma ofensa grave. Também é uma ofensa a Deus, quando nós tratamos a sua palavra dessa forma. E aí talvez alguém ainda pergunte, a graça me alcançou, eu fui salvo pela graça. E se eu sou salvo pela graça,
eu não me importo de ser o menor no reino dos céus. Como alguém uma vez disse, eu não me importo de morar debaixo da ponte desde que seja no paraíso. Ainda vai ser muito melhor do que morar em qualquer lugar dessa terra. Só que essa mentalidade é a mentalidade de alguém que diz o seguinte: não me importa aquilo que Deus pensa de mim, aquilo que Cristo pensa de mim. Apenas me importa entrar no céu. Eu não me importo com os critérios de Deus. Eu não me importo com o que Deus acha importante, com o que Ele acha relevante. Eu só quero entrar no céu. Agora eu te pergunto, essa postura é a postura de alguém que foi transformado pela graça de Deus? Essa postura é a postura de alguém que de fato sabe quem Deus é? Que de fato se rendeu a Cristo? Que de fato reconhece que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Qual é a maior e a melhor opinião sobre a nossa vida do que a de Cristo? Quem tem que ter uma opinião sobre mim maior do que a opinião de Cristo? A quem me importa mais ser aprovado, além de Cristo? Claro que nós devemos zelar pela nossa reputação, devemos zelar pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo diante dos homens. Mas quem disse que pouco importa aquilo que Deus pensa sobre mim? Importa, e importa muito, porque esse pensamento pode revelar um coração que ainda não foi transformado, um coração que ainda precisa ser alcançado pela graça de Deus. Jesus, ele não elimina grandeza no reino dos céus. Ele disse, há grandes e pequenos no reino dos céus, mas ele redefine essa grandeza, porque o grande no reino dos céus é aquele que se humilha, é aquele que serve, é aquele que caminha e ouve as palavras de Cristo. Por isso, não despreze a palavra de Deus. Deus merece honra, Deus merece ser honrado. E se por algum motivo você perceber que você não se importa com a palavra de Deus, é porque Deus ainda não habita no seu coração. Porque você não foi tocado pelo Espírito Santo. Porque você ainda não foi transformado, os seus olhos ainda estão cegos, o seu coração ainda está duro, os seus ouvidos ainda estão surdos para a voz dele. É muito duro, mas às vezes a gente fica com receio de dizer essas coisas, porque a gente conhece tanta pessoa boa, né? Tanta gente que a gente gosta e que a gente sabe que é assim. E a gente não quer dizer que essa pessoa não foi alcançada. A gente não quer dizer que essa pessoa está caminhando, se ela não se arrepender, para a morte. Mas as Escrituras não têm meias palavras. Não existe um meio termo. Não existe um caminho meio certo. Ou você é transformado por Deus, ou a palavra de Deus de fato te faz mudar o seu pensamento, o seu sentimento com relação ao próprio Deus, ou você não foi tocado por ela. E a isso, e aqueles que estão nesse sentimento, nesse momento, a palavra de Deus diz, arrependa-se, porque ainda é tempo. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Veja que Cristo está oferecendo a ti uma chance, mais uma chance, de abrir o seu coração, de ver que Ele está oferecendo perdão. Deixe Deus dizer quem é grande e quem é pequeno no reino e se preocupe apenas em fazer parte desse reino. Como? Guardando as palavras de Deus, todas elas. Jesus sai da questão de maior e menor dentro do reino, só que agora ele passa para algo mais sério. Se em um momento ele fala que há pequenos e grandes dentro do reino, agora ele vai falar sobre quem está no reino. Porque para viver como discípulo de Cristo, você precisa viver a justiça do reino dos céus. Veja o verso 20. Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, veja, não é se não exceder um pouco, é se não exceder em muito, com sobras, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aos olhos do povo, não existia ninguém mais santo, mais puro do que os escribas e os fariseus, do que os religiosos da época. Eles eram a maior referência de servos de Deus, de pessoas santas, piedosas. E Jesus está dizendo, está vendo essa gente? Essa que é o seu modelo de piedade, essa que você fala assim, nossa, se eu pudesse eu seria crente igual a ele. Se eu pudesse eu teria a fé dessa pessoa. Se eu pudesse eu teria essa piedade.
essa pessoa, Jesus fala, a sua justiça tem que exceder a dela. E muito. Você precisa exceder essa justiça. Claramente, quem ouviu isso ficou em choque. Como assim? Eu vou ser mais santo do que a pessoa mais santa que eu conheço? Como assim eu vou ser mais puro e piedoso do que a pessoa mais pura e piedosa do que eu conheço? Mas veja, Jesus não está falando de quantidade. Porque às vezes a gente tende a pensar isso. Ele está falando que eu preciso fazer mais. Então eu tenho que orar mais, eu tenho que dizimar mais, eu tenho que ir mais para a igreja, eu tenho que ajoelhar mais para orar, eu tenho que me disciplinar mais, ler mais escritura, jejuar mais. Jesus não está falando necessariamente de mais. Ele está falando daquilo que é melhor. Ele está falando de qualidade e não de quantidade. Não é obedeça mais para você ser melhor que eles. Lembra que nós acabamos de falar, nós não somos aptos, capazes de obedecer a lei. Ainda que eu consiga obedecer um mandamento melhor do que você, há um mandamento que você consegue obedecer melhor do que eu. E vai ter um que você consegue obedecer e que eu tenho mais dificuldade. E vice-versa. Jesus então está mostrando que é uma questão de qualidade de justiça. E ele vai mostrar, e isso nós vamos entrar somente posteriormente, dos versos 21 a 48, que não basta não matar. E aí é onde ele vai entrar, na especificidade da lei. Olha, disseram para você, não matarás. Eu, porém, digo a vocês, qualquer um que se irar contra o seu irmão já é culpado de assassinato. Qualquer um que alimentar ódio, talvez não ódio é uma palavra muito forte, né? Rancor, amargura, como dizem por aí, ranço contra o seu próximo, é pecado de assassinato diante de Deus. Não basta não adulterar. Se você olhar para aquela pessoa ali, acabou, amigo. Você já é um adúltero diante de Deus. Não basta não amar. Não basta, aliás, amar. Eu amo meus pais, eu amo minha irmã, eu amo meu irmão, eu amo meus avós. São lindos. Queria carregar eles no meu bolso para sempre. Mas se você não orar pelos que te perseguem, se você não amar aqueles que te odeiam, você é culpado por não amar o seu próximo. E todo aquele que tropeça em um ponto da lei é culpado de toda a lei. Então não se trata de quantidade, se trata de qualidade. De novo, Jesus não está diminuindo a lei. Ele está aprofundando e aumentando a régua. Para que não reste dúvida de que você e eu, nós não conseguimos fazer isso pelas nossas próprias forças. A lei vai abranger o comportamento, o coração, as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos pensamentos. Porém, de que forma a minha piedade, a minha justiça tem que ser maior que a dos fariseus? Ela não deve ser uma justiça de aparência, mas ela deve ser uma justiça que é dada pelo próprio Deus. Porque a justiça que Deus dá a nós, através da pessoa de Cristo, é essa justiça que é melhor que a dos fariseus, porque é a justiça perfeita. Aí você me pergunta, e como funciona isso? Como é que faz para eu ser santo assim, justo assim? E de novo, nosso pensamento está, o que fazer? Como fazer? Não se trata do que fazer, se trata em quem crer, em quem esperar e em quem desfrutar. Se trata de Cristo, é isso que ele está dizendo. Se nós depositamos a nossa fé em Jesus e vivemos a nossa vida para guardar os seus mandamentos de coração, ainda quando nós falharmos, nós estaremos sendo mais justos do que os fariseus, não porque nós somos mais justos, mas porque o Cristo que nos justifica perdoa os nossos pecados e nos purifica de todo mal. É dessa forma que nós seremos melhores em qualidade e não em quantidade. Se essa é a justiça necessária para o reino, somente aqueles que recebem a justiça de Cristo é que podem entrar no reino. Ninguém que não deposita a sua confiança em Cristo pode entrar no reino dos céus, porque ninguém tem a justiça perfeita o suficiente para satisfazer as vontades de Deus. Veja que, voltando ao verso 17, o mesmo Jesus que está exigindo essa justiça aqui, que é impossível de cumprir, que não se trata só de fazer, mas é sobre o que pensamos, é sobre intenção.
é sobre o coração. Esse mesmo Jesus que aumentou a régua, o que ele disse no primeiro versículo? Eu vim cumprir. Eu sei que você não consegue amar aquela pessoa que te odeia. Eu sei que você é incapaz de perdoar assim. Eu sei que você não é capaz de nunca desejar alguém que não seja sua esposa ou seu marido. Eu sei disso. E é por isso que eu vim cumprir a lei, disse Cristo. Para que você, que é incapaz de cumpri-la, possa, naquilo que você é capaz, obedecer a Cristo e descansar, porque Ele não vai requerer dos seus fracassos. Porque o Pai vai olhar para você, e ao invés de ver você, Ele vai ver Cristo no seu lugar. E vendo Cristo no seu lugar, os seus fracassos, eles estão apagados. Eles estão esquecidos. Não como se Deus tivesse uma amnésia, mas porque Deus decidiu não se lembrar deles, não levá-los em consideração. Por isso, pare de procurar o mínimo. Como assim procurar o mínimo? Até onde eu posso ir sem pecar? Até o que eu posso fazer? Até onde é pecado ou não é pecado? Substitua essa mentalidade para: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Para te render glória? Seja em pensamento, seja em ação, seja em palavras. O que eu posso fazer para te agradar? Porque não devemos nos contentar em parecer justos. Tem até o ditado, né? A esposa de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Aqui é o inverso. Não basta parecer, você tem que ser. Mas como é que você é justo? Você é justo se você deposita diante de Cristo a sua fé, os seus fracassos, a sua fraqueza e diz: Senhor, eu não consigo, me salva. Faz o que eu não posso fazer, me transforma, e quando eu errar, me perdoa. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho a Cristo e descansamos nele, aí nos tornamos justos. Aí nós paramos de procurar o que é o mínimo que eu preciso fazer para ser fiel. E passamos a entender, a procurar em todo momento o que fazer ou como poder dar glórias a Deus. Senhor, como eu posso te agradar no meu trabalho? Como eu posso dar glória ao seu nome nesse projeto que eu vou ter hoje? Na escola onde eu estou, com os amigos com quem eu me reúno. Senhor, de que forma eu posso adorar o Senhor? Seja em palavras, seja em pensamento, seja em ação. A fonte da nossa motivação muda-se para Cristo. Quando nós entendemos que Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em nosso lugar. E cumprindo em nosso lugar, Ele possibilita que nós vivamos o seu mandamento, como Ele deseja que nós vivamos. Jesus vai dizer no Evangelho de João, que todo aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Não existe amor sem obediência. Ninguém é capaz de dizer eu amo a Deus se não obedece aos mandamentos, se é incapaz de perdoar, se é incapaz de engolir o orgulho, se é incapaz de orar pelo inimigo. Ninguém pode amar a Deus se não ama ao irmão a quem vê. Por isso, não se contente em parecer justo, porque você pode nunca ter matado ninguém antes, mas quantas pessoas você já odiou? Você pode nunca ter adulterado com ninguém, mas quantas pessoas você já cobiçou? Você pode ser a pessoa mais educada dessa cidade. Não é muito difícil, né? Tem pouca gente. Mas quantas vezes você guardou rancor no seu coração? Não se contente em parecer justo. Seja a imagem e semelhança de Cristo. Peça a Deus para te transformar. Busque transformação pelo Espírito Santo. Coloque diante de Deus aquilo que você não pode fazer. Peça para que Ele te transforme. Creio que todo mundo aqui que teve uma experiência ou tem uma experiência com Deus pode dizer, caso você tenha dúvida, a diferença que faz quando você ora e pede a Deus para que Ele te transforme. A diferença que faz da pessoa que você era para a pessoa que você é hoje. Porque você buscou a Deus e pediu para que Ele te transformasse. Todo mundo que viveu isso vai poder te dizer que isso não é mentira. Que é algo tão sobrenatural que muitas vezes a gente sequer percebe
como aconteceu. Quando vemos, o Espírito Santo agiu. Nós mudamos, nós fomos transformados. E hoje nós temos outras lutas, outras dificuldades. Mas nós certamente somos melhores do que fomos um dia. Por quê? Porque Cristo habitou em nós. Porque o Espírito Santo fez a obra em nós. E se é o Espírito Santo que faz a obra em nós, não somos nós que somos a medida de todas as coisas. Como vai dizer, inclusive, um dos filósofos, não? Não somos nós a medida de todas as coisas, mas é o próprio Cristo. E se Ele é a medida que mede todas as coisas, é pela medida dele que nós temos que ser medidos. E se nós percebemos que nós não chegamos até essa medida, que nós depositemos essa vontade, esse desejo de estar correspondendo àquilo que Deus espera de nós, na dependência de Cristo. Examine as suas motivações. Por que você vem à igreja? Por que você serve a Deus? Por que você ora? Por que você faz o que faz? Medo? Aparência? Porque é cômodo? Sempre viver assim? Para mim está fácil? Qual é a motivação de você estar onde está, fazendo o que faz? Ah, é porque está difícil a vida. Nossa, está uma correria lá em casa, tem uns problemas que eu não sei o que resolver. Tá, e quando os problemas forem embora, você vai embora também? Ah, é porque a vida está boa, preciso estar grata. E quando a vida estiver difícil, você vai embora? Qual tem sido a motivação do seu coração para estar aqui? Para estar com a igreja? Para estar com Cristo? Hoje, assim como todos os outros, mas hoje mais do que qualquer dia, é o dia de nós avaliarmos a nós mesmos. É isso que diz o texto que nós leremos daqui a pouco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje é dia de olharmos como está o nosso coração. Como eu estou por dentro? Quais são as motivações? E é então não comer? Não. É perceber as nossas deficiências, as nossas culpas, as nossas falhas, arrepender-se delas, chegar a Cristo, pedindo o perdão, e então, diz Paulo, comer do pão e beber do cálice. Para que nós possamos ter comunhão com quem? Com o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós estamos diante do banquete, nós estamos recebendo a oportunidade de avaliar a nossa vida e dizer: meu Deus, me perdoa, me transforma e me fortalece. Porque isso aqui não é meramente algo para encher a barriga, é algo para encher a nossa alma, para fortalecer a nossa fé. Cristo prometeu nos alimentar. Ele disse: eu sou o pão do céu. O que o pão faz além de alimentar? Ele fortalece. Ele dá nutriente para o corpo. E é isso que nós vemos buscar. É isso que nós devemos vir buscar. Não é olhar para a ceia e ver os nossos pecados e dizer: eu não mereço, então eu vou embora. Não, é olhar para a ceia, ver que eu não consigo, que eu não tenho força, e ver: eu preciso de força. Deus me dá essa força. Me dá essa força. Para concluir, nós não precisamos ser como um Marcião, que cortava páginas da Bíblia, que ignorava o Antigo Testamento. Nós podemos viver, ainda que com a Bíblia completa, como se ela estivesse em partes. Mas Jesus não permite isso para os seus discípulos. Cristo, ele cumpre as Escrituras não para que ela seja descartável, mas para que nós vivamos aquilo que Cristo viveu. Porque aquilo que o mestre faz, o servo deve fazer igual. O discípulo observa e ensina as Escrituras não para entrar no reino dos céus, mas como alguém em quem tem o prazer de obedecer e servir ao seu Senhor, e por prazer quer agradar ao Senhor. O cidadão do reino, ele vive uma justiça diferente, porque não é uma justiça de aparência, é uma justiça de qualidade, é um coração transformado, é uma vida transformada, é uma mente renovada. E a pergunta que fica não é até onde eu posso ir sem pecar, nem qual é o mínimo necessário para entrar no reino dos céus. Mas é: Senhor, se o Senhor me amou tanto assim, já que o Senhor me resgatou, já que hoje eu estou aqui diante da mesa do Senhor, sem merecer, o que eu posso fazer para te agradar? Porque quem ama, ama para dar
amor ao outro, para agradar ao outro. Senhor, eu te amo, e se eu te amo, eu quero te agradar. Essa deve ser a intenção do nosso coração. Não descarte a palavra de Cristo. Receba a palavra de Cristo. Prove que você ama a Cristo. Pratique a palavra de Cristo. Ensine a palavra de Cristo. Não se contente com a aparência, mas seja de fato um discípulo de Cristo. Viva como um discípulo de Cristo. Mostre que, na verdade, a sua fé não é uma fé de aparência, mas é uma fé de alguém que foi transformado. Que o Espírito Santo nos ajude a ser como Cristo, a sermos verdadeiros discípulos do nosso Senhor. Amém.